Dentro desse assunto, existe retaliação espiritual, Zé, na sua opinião? Cara, vou falar. Sim, existe. A retaliação espiritual como um todo, tipo assim, Satanás não é páreo para Deus. Esse é o primeiro ponto, então a gente tá do lado certo. Tipo assim, os demônios não tem nem expressividade espiritual contra Deus. Porém, existem coisas que Deus vai permitir acontecer. Ou você prevalece, ou você decai. Por que acontece? Esse termo retaliação é o termo conhecido, mas é como se fossem sobre-ataques. Você foi para um território e os demônios se enfureceram e eles estão voltando, tipo, respondendo aos ataques que eles receberam do outro lado. Basicamente é isso. Retaliação como um todo não é tipo, pô, aí eu orei para expulsar o demônio. Eu vi algumas perguntas, William, da galera. O Zé, mas você não tem medo de repreender demônio, não? O Zé, você não tem medo de falar dos demônios assim? Você, tipo, cara, eu fiquei sonhando depois do teu podcast, minha TV queimou e não sei o que. Eu falei, cara, calma. Os demônios estão vindo na minha casa, Zé, para de não sei o que. E a galera falando com um certo medo e você vê. A única coisa... Cara, quem puder escrever isso em algum lugar, postar um story, alguma coisa, para guardar isso no cérebro, a única coisa que impede o mover de Deus na tua vida é o medo. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, prova das coisas que se esperam. A única coisa que impede o fluir de Deus é a dúvida e o medo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé, eu tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, eu tenho medo. E quando eu tenho medo, é impossível Deus agir. Então, o que Satanás ele trabalha? Ele trabalha com o nosso medo. Do lado do ocultismo, para que hajam manifestações e sacrifícios humanos são feitos, William. Isso é muito pesado. Eles colocam crianças sendo amedrontadas para que eles possam possuir o medo dessas crianças que estão ali naquele lugar de sacrifício. Eu estou falando de coisa muito, muito pesada. E esse medo impede o mover de Deus. Então, quando você vai orar para alguém... Eu digo sempre assim, ó, eu não oro por ninguém sem direcionamento de Deus. É algo meu mesmo. Sério. Eu não oro por ninguém se Deus não me trouxer paz no meu espírito. Porque você não sabe o território que você está entrando. Aí, eu não vou colocar minha mão na cabeça de qualquer pessoa, porque você não conhece o lugar. Você não conhece a pessoa. Zé, mas você precisa conhecer. Se Deus me der esse discernimento de espírito, eu vou fluir. Se Deus me der essa clareza, eu fluo. Mas se Deus não falar comigo, eu fico parado, porque eu não quero me mover sem que o Senhor fale. Isso é algo muito meu mesmo. Essa retaliação espiritual, cara, William, a gente passou algo em casa muito pesado. O meu pai decidiu fazer os sete vigílias de fogo. O meu pai orava, expulsava os demônios, era algo muito forte. O povo da intercessão jejuando, o povo da intercessão se entregando muito. E nesse tempo em que tinham essas vigílias de fogo, mano, cara, aconteceu um negócio louco. Meu pai em casa, dormiu. Quando ele levantou, o pescoço do meu pai parou de mexer. E só ficava na mesma posição. Quando meu pai tentava se mexer pro outro lado, não dava certo. Usei retaliação? Sim. E nós orávamos. E nada. Íamos para os hospitais e eles falavam que não tem nada. Só para você ver, mas essa retaliação existe, aconteceu na minha casa com meu pai. E daí os demônios, de um tempo para lá, nesse processo, todas as plantas de casa morreram. Os cachorros que nós tínhamos em casa, tinha um cachorro lá em casa, morreu. E a gente começou a ver, meu Deus, tipo, as coisas acontecendo no físico. Meu pai ficou doente. Depois de 2 meses, teve um tempo que nós ficamos assim. Porque, primeiro, essa retaliação vai trazer em nós vai tocar na nossa sensibilidade, porque está tocando em coisas nossas. Talvez Satanás não vai tocar em você, que foi expulsar o demônio, mas vai tocar no teu filho, vai tocar na tua filha, vai tocar na tua família. E aí? O que você vai fazer? Você vai orar? Você vai chorar? Porque ou você vai fazer uma coisa ou outra. E, cara, quando nós paramos de viver o sentimentalismo e fluir mesmo em oração, nós estávamos orando.
Nessa oração, uma pessoa que estava nessa oração, que era uma mulher lá, manifestou um demônio e começou a falar tudo o que eles estavam fazendo. Qual era a estratégia, onde que eles colocaram a bruxaria dentro da nossa casa. Cara, foi algo bem forte, porque tinha tipo umas 50 pessoas dentro da nossa casa, orando. Tipo assim, 24% mesmo. E ali nós começamos a expulsar. E eram potestades da cidade, bruxos da cidade que se juntaram contra o Ministério de Libertação da vida do meu pai. Meu amigo, depois daquele momento, meu pai ativou o modo Prime. Cara, aí foi muito forte que o tempo de oração mesmo e libertação depois da doença do meu pai passar, porque os médicos não conseguiam explicar, faziam raio-x, não dava nada, falavam, tá perfeito o teu pescoço, não tem nada. E existem doenças espirituais que talvez um cara vai para o hospital o tempo todo e não resolve. Talvez o cara vai para várias clínicas e não dá certo, já gastou milhões e milhões e não consegue entender. Existem doenças espirituais. Talvez de um acesso, alguma coisa, porque nós somos seres humanos e nós temos falhas. Houve um descuido. Nós entendemos que nesse processo houve um descuido da nossa parte, né? Que a Bíblia fala, vigiai. Vigiai é sobre a gente ficar atento, desperto e orai, né? Porque o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então é sobre isso, mano. Essa retaliação existe. É claro, eu contei agora um testemunho de como que a gente conseguiu suprir. Foram 2 meses de intensa oração. Foram 8 semanas mais assombrosas que a gente já viveu. Sabe? A gente mudou de casa, inclusive nesse processo, fomos para casa do meu avô. Meu avô é pastor. E, cara, meu pai ficou curado quando a gente mudou essa parte geográfica. Quando nós saímos da nossa casa e fomos para lá, antes da gente ter voltado para nossa casa mesmo, fizemos uma limpeza, passamos o óleo de unção na casa toda. E foi um negócio muito forte. Que depois disso, desse posicionamento, as coisas começaram a fluir mais. É isso aí. O Yuri, cara, a gente passou por alguns problemas aqui enquanto estava falando. Peço a compreensão de vocês, estava travando um pouco a live, e eu passo na frente da câmera, eu esqueço que a câmera tá ali. Eu nem sei se o Yuri mutou o microfone dele enquanto estava falando ali, mas a gente está tentando se acertar aqui. Infelizmente, o Ziel estava falando uma coisa muito importante que é acerca da retaliação. Eu acredito que muita gente conseguiu ver e ouvir, né, quando ele estava contando os testemunhos da casa do pai dele. Só peço essa compreensão de vocês, porque a gente ainda tá se ajustando com esse negócio de ao vivo, a internet. O Magno do Guarda Volume, um grande abraço, ligou aqui durante a live para dar um feedback pro meu irmão ali. E a gente vai seguir fazendo aqui. Quando você vê que começou a travar, começou a vazar áudio, começa a repreender aí, porque o negócio é complicado. Mas agora eu acho que voltou a ficar liso de novo. Mas então, assim, Uziel, uma pergunta pontual dentro disso. Nós entendemos que o seu pai, você, o seu pai, vocês, a família de vocês é uma família muito ativa em oração, em jejum, é uma família que busca, que se cobre, que entende essa dimensão espiritual de tudo. A pergunta que eu queria fazer dentro disso e a retaliação daí chega até essa casa também? Porque essa é a dúvida da galera. Tipo assim, cara, não, beleza, vai chegar a retaliação pra quem não tá preparado. Mas pelo que você tá falando, caramba, o seu pai teve um problema de saúde por causa da retaliação. O fato de você estar na brecha, de você estar no centro da vontade de Deus, de você estar se consagrando, não isenta e não te livra de passar por uma retaliação? A Bíblia vai falar, pega isso. Elias passou por uma guerra espiritual muito forte. Cara, pensa num negócio louco. Elias orou, o fogo cai do céu. Pensa num negócio brabo. Ele falou, vamos ver se os vossos deuses, o Deus de Baal, vai fazer com que o fogo caia do céu. Ele monta o altar e os profetas de Baal ficam se cortando o corpo, fazem um monte de coisas. Porque era uma afronta mesmo dos espíritos demoníacos e Elias. Aí Elias ora, coloca água, faz o oposto. Pensa num negócio desse. Coloca água sobre o altar. Água representa muito o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existe uma simbologia espiritual muito forte nisso. E Elias clama a Deus e o fogo cai do céu. O fogo aspirou. A Bíblia fala que secou toda a água do altar e queimou e matou todos os profetas de Baal que estavam naquele lugar. Depois disso, William, Elias
enquanto acontecia esse episódio, Jezabel se levanta e Jezabel fala assim: eu vou matar esse Elias que matou meus profetas. E Elias, cara, o fogo caiu do céu, matou todos os profetas, sentiu medo daquela mulher e correu. E foi para um deserto, para uma gruta, e ficou naquela gruta. Não quis comer, não quis fazer nada. Pensa, a batalha na mente daquele cara que estava acontecendo. O cara que pediu pro fogo, ele viu o fogo cair do céu. Ele sabia que Deus podia livrar ele daquele problema. E ele ficou, passou. Se você ler a palavra de Deus, você vai ficar meio assim. Porque o fogo cai do céu, ele tem uma unção sobrenatural e ao mesmo tempo ele passa por um problema desse. Livro de Jó, a Bíblia vai falar... Cara, é muito forte isso aqui. Jó era um servo bom. E Satanás, ele se enturma no meio dos anjos e tal. E Deus fala assim, Satanás, vês o meu servo Jó? Deus fala, cara, eu tenho um filho que me ama muito. E daí Satanás fala, não, eu conheço, mas esse cara aí só tá assim porque você deu tudo pra ele, tira tudo pra você ver. E aí Deus permite, observe isso, Deus permite que Jó passe por tudo que ele passou. E no final de tudo, Jó fala assim, Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a honra. No final disso ele fala, pois sei. Não te conheço simplesmente por ouvir falar. Mas hoje eu sei que o meu Redentor ainda vive. De tudo que ele usou, retaliação espiritual, cara, talvez seja uma prova que Deus está permitindo que coisas aconteçam para te ensinar. Alzio, essas batalhas espirituais que eu estou passando, irmão, veja sempre o ensinamento sobre tudo que Deus está fazendo sobre a tua vida, porque nem sempre é um demônio que vai matar a tua vida, vai acabar a tua história, é uma escola. Tudo que Deus permite acontecer é algo para que nós possamos aprender. Então, muitas vezes, essa retaliação, eu coloco entre aspas, porque a Bíblia fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Satanás não é maior do que o Deus que nós servimos. Mas atenção, existem coisas que Deus vai permitir acontecer mesmo. Para que depois disso tudo você fale, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Então é sobre isso, meu irmão. Então, é muito legal a gente falar isso e reforçar para você que está assistindo, para a gente entender esse equilíbrio entre retaliação e vontade permissiva de Deus. Isso que o Zé está falando é muito interessante e muito importante a gente entender. O que seria a vontade permissiva de Deus? Por exemplo, ele citou ali a questão de Jó. A Bíblia fala que Ana, ela não era estéril porque ela nasceu estéril. O versículo começa falando assim, Deus deixou Ana estéril. Deus fechou a madre de Ana. Meu Deus. Existem algumas situações que a gente passa na nossa vida que não é retaliação, que é algo que Deus colocou com um propósito. Existem dores e mistérios e desapontamentos e coisas que Deus direciona, né? Que Ele coloca para que esse exercício da fé fique maior, né?